E se os maiores segredos para construir riqueza não fossem nenhuma novidade, mas sim uma sabedoria de milhares de anos atrás? Hoje, a gente vai mergulhar nos princípios de O Homem Mais Rico da Babilônia, uma obra que usa parábolas antigas para ensinar lições que, olha, continuam super atuais. O mais incrível desse livro é que os princípios que ele ensina são tipo leis universais. Elas funcionavam há 6.000 anos e continuam funcionando direitinho hoje. Vamos dar uma olhada em como essa sabedoria pode, quem sabe, dar uma iluminada nas nossas finanças. Bom, para começar, nossa história nos leva lá para as ruas da antiga Babilônia. E é lá que a gente conhece um cara chamado Bansir. Ele era um construtor de carruagens e não era qualquer um não, era um dos melhores. E aí que tá o ponto que pega pra muita gente, né? O Bansir era super habilidoso, trabalhava sem parar, de sol a sol, mas a bolsa dele vivia vazia. Parece familiar essa história? E essa frustração toda, ele desabafa com um amigo dele, o Cobb. Poxa, eles moravam na cidade mais rica do mundo, tinha ouro pra todo lado. E por que, mesmo assim, eles continuavam sem um tostão? Essa pergunta é o que dá o start em tudo. Então, para tentar achar uma resposta, Bansir e Cobb decidem procurar um velho amigo, o Arcade. Esse cara era uma lenda. Ele começou do zero, sem nada, e se tornou simplesmente o homem mais rico de toda a Babilônia. Mas qual era o segredo dele? O próprio Arcade conta que a fortuna dele não foi sorte, não foi acaso. Foi o resultado de aprender as leis que governam o dinheiro, as regras de um jogo que, segundo ele, qualquer um pode aprender a jogar. E o grande segredo do Arcade, a virada de chave dele, veio de uma única conversa que ele teve quando era jovem. Uma espécie de acordo que ele fez com um agiota muito rico e sábio chamado Alcamish. E essa conversa mudou a vida dele para sempre. E tá aí, a primeira e talvez a mais importante lição de todas, dita pelo Algamish. A chave que abriu a porta da riqueza para ele foi essa: decidir que uma parte de tudo que se ganha é sua, para guardar. A regra é tão simples que parece boba, mas é muito profunda. A cada 10 moedas que entram, guarde pelo menos uma. É a ideia de se pagar primeiro, antes de pagar qualquer outra conta. Essa é a base, o alicerce de tudo. Só que o Arcade percebeu rapidinho que só guardar dinheiro era como plantar uma semente. Era só o começo. O verdadeiro segredo era fazer essa semente virar uma árvore de riqueza. E como se faz isso? Fazendo o dinheiro trabalhar. E para explicar isso, o Arcade usava uma metáfora muito poderosa: os escravos de ouro. Cada moeda guardada é um trabalhador. Os rendimentos dessa moeda são os filhos dela. E com o tempo, dá para ter um exército de escravos de ouro trabalhando e gerando mais dinheiro. Hoje a gente chama isso de juros compostos, né? É essa força que faz o patrimônio crescer. E o plano dele para isso se resumia em 3 passos. Primeiro, controlar os gastos, para viver com os outros 9/10 da renda. Segundo, investir o que foi guardado, ou seja, botar os escravos de ouro para trabalhar. E terceiro, que é crucial, reinvestir os lucros, não comer os filhos das economias, para que a fortuna cresça cada vez mais rápido. Bom, mas construir uma fortuna é só metade do caminho. A outra metade, que é tão importante quanto, é proteger esse tesouro. Porque, como o próprio Arcade aprendeu do jeito mais difícil, a riqueza pode sumir tão rápido quanto apareceu. A primeira vez que o Arcade tentou investir, nossa, foi um desastre total. Ele aprendeu uma lição bem amarga sobre risco quando confiou todo o dinheiro que tinha juntado por um ano inteiro a um fabricante de tijolos para comprar joias. O cara não entendia nada de joias, claro. E olha só o contraste do fracasso dele com o sucesso que ele teve depois. A diferença ensina uma regra de ouro: só peça conselhos a quem entende do assunto. Não se pede para um padeiro consertar um telhado, certo? A lógica é a mesma para investimentos. E isso nos leva a um princípio fundamental. Antes de sair sonhando com lucros absurdos, a prioridade número 1 tem que ser a segurança do capital inicial. Proteger o que já se tem é a base de qualquer investimento inteligente. Então, a jornada do Arcade nos mostra que riqueza não é sorte, é método. É o resultado de seguir algumas leis bem simples e universais. Agora, vamos ver o caminho completo para a prosperidade que o livro resume nas 7 soluções da Babilônia. E aqui estão elas, as 7 soluções que são um verdadeiro guia. Primeiro, comece a encher a bolsa, guardando no mínimo 1/10 do que ganha. Segundo, controle os gastos, sabendo diferenciar o que é necessário do que é só desejo. Terceiro, multiplique seus rendimentos, investindo com sabedoria. Quarto, proteja seu tesouro, evitando riscos bobos.
Quinto, faça do seu lar um bom investimento. Sexto, garanta uma renda para o futuro, pensando lá na frente. E sétimo, aumente sua capacidade de ganhar, ou seja, invista sempre em conhecimento e habilidades. No fim das contas, tudo volta para aquele primeiro princípio, a ideia mais poderosa de todas. Pague a si mesmo primeiro. É uma mudança de mentalidade, sabe? Colocar a própria segurança financeira como a maior prioridade. É o primeiro passo de verdade em direção à liberdade financeira. Essa sabedoria da Babilônia sobreviveu por tanto tempo por um motivo bem simples. Ela funciona. E agora, a pergunta que fica no ar é como aplicar esses princípios para começar a encher a própria bolsa. A jornada para a riqueza sempre começa com um único passo. Qual será o primeiro?